Olá pessoal, o meu nome é Henrique e eu sou bolsista do Projeto Gama pela Universidade Federal de Pelotas. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de simplificação de frações algébricas. Bom, primeiro vamos ver o que é uma fração algébrica. Fração algébrica é um caso particular bem interessante de expressões algébricas, certo, gente? Alguns exemplos aqui então, né? Y sobre x, 3x ao quadrado y ao cubo sobre z ao cubo, wt na quinta, 2 sobre xy e x mais y sobre 1 mais z. Então, fração algébrica é uma fração que possui algumas letras, algumas incógnitas ou variáveis. Certo, gente? Tranquilo? Então, a simplificação de fração algébrica ela é feita da mesma forma que a gente fazia simplificações das frações comuns, assim, que envolviam só números. Apenas os fatores que são comuns ao numerador e ao denominador que podem ser simplificados. Tranquilo, gente? Vamos lá, então. Um exemplo. Simplifique a expressão. Bom, a gente tem essa expressão aqui e a gente tem que simplificar. Bom, como é o primeiro exemplo, vamos detalhar bem, então, a resolução. Então, toda essa fração é a mesma coisa aqui. Fatorando 15, a gente chega em 3 vezes 5. O x a gente mantém. Y ao cubo é y vezes y vezes y. W ao quadrado é w vezes w. Só definição de potência. 20 fatorando é 4 vezes 5. Certo, gente? X na quarta é a mesma coisa que x vezes x vezes x vezes x. E o y e o w a gente manteve. É claro que aqui o 20 a gente poderia fatorar como ainda sendo 2 vezes 2 vezes 5. Poderia ser também, tá, gente? Mas assim também está correto. Vamos lá, então. Vamos cancelar os fatores que são comuns ao numerador e ao denominador. O 5 é um fator comum. O x também é, né? Esse fator aqui. O y também é. E o w também. Certo, gente? Então, vamos ver o que restou. 3y ao quadrado w. Tranquilo, gente? Divididos por 4x ao cubo. Certo, gente? Claro que vocês não precisam fazer todo esse detalhamento. Vocês já poderiam simplificar aqui, ó. 15 e o 20 divide por 5, né? Dá 13 e dá 4. X divididos por x na quarta é x na menos 3, certo? Só que x na menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre x ao cubo. Por isso que esse x ao cubo aqui veio parar assim, né, entre aspas, no denominador dessa fração. Y ao cubo divididos por y resulta em y ao quadrado, que está aqui. E w ao quadrado divididos por w é w. Está aqui em cima. Certo, gente? Vamos a um outro exemplo, então. 21, x na 13, y na 51, z na quarta, divididos por 18, x na 17, y na 13, z na quarta. É claro que seria inviável, né? A gente abrir esse y aqui na 51 e até mesmo x na 13. Iam dar muitos fatores e o trabalho ia ser gigantesco. Então vamos usar a ideia já direta da simplificação. O 21 e o 18 a gente pode dividir por 3. Vai resultar em 7 aqui em cima e 18 divididos por 3 é o 6, que está aqui embaixo. X na 13 divididos por x na 17 é x na 13 menos 17, que é x na menos 4. Como o expoente ficou negativo, x na menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre x na quarta. Então fica o x na quarta com expoente positivo aqui no denominador. Y na 51 divididos por y na 13 é a mesma coisa que y na 51 menos 13. 51 menos 13 é 38 positivo, então fica aqui no numerador. Z na quarta divididos por Z na quarta é 1, então não precisa aparecer. É cancelar direto ali nesse caso. Então conseguimos simplificar a expressão. Em alguns casos, pessoal, pode ser extremamente útil usar fatoração e produtos notáveis também para simplificar uma fração algébrica. Vamos ver como é que a gente aplica essas ideias aqui nos exemplos. Então, letra A. Simplifica a expressão. Notem que aqui em cima, no numerador, a gente tem uma diferença de 2 quadrados. Então, a gente pode fatorar como sendo o produto da soma pela diferença de 2 termos. E os termos, nesse caso, são o x e o y. Certo, gente? Aqui embaixo, a única coisa que a gente pode fazer é colocar o 4 em evidência. Colocando 4 em evidência, vai ficar 4 que multiplica x mais y. Notem agora que o fator comum em cima e embaixo é o x mais y. Então, a gente simplifica. Então, vai resultar apenas em x menos y sobre 4.
conseguimos simplificar então essa expressão. Vamos ao exemplo letra B agora, pessoal. M ao quadrado menos 2mn mais n ao quadrado sobre m ao quadrado menos n ao quadrado. Vamos identificar o que a gente tem que fazer em cima e embaixo. Bom, aqui em cima, pessoal, uma das coisas que a gente pode fazer é extrair a raiz quadrada das pontas, copiar o sinal do meio e elevar ao quadrado, fatorando assim como sendo o quadrado da diferença. Então a gente tem que sempre fazer aquela verificação para ver se está correto o que a gente fez. Quadrado do primeiro está aqui, menos está aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo, ok, mais o quadrado do segundo, então está correto. Diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença de dois termos. Nesse caso, os dois termos são o m e o n. Agora, notem o seguinte. M menos n ao quadrado divididos por m menos n vai ser m menos n na 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, não precisa aparecer. Então, fica só o m menos n aqui em cima. E o m mais n aqui embaixo. Essa ideia que eu falei, né, seria a divisão de potências de mesma base. A gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. Mas para ficar mais claro, né, nesse caso até a gente pode abrir o m menos n ao quadrado como sendo m menos n que multiplica ele próprio. Aí fica bem claro essa simplificação que a gente fez. Certo, gente? E claro, aqui a gente pode omitir os parênteses. Vamos ao nosso último exemplo, então. A gente tem essa fração algébrica que a gente quer simplificar. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui em cima e o que a gente pode fazer aqui embaixo. Alguma fatoração, algum produto notável? Nesse caso, pessoal, aqui em cima a gente pode colocar em evidência. Vamos ver o que a gente pode colocar em evidência. X ao quadrado, que é a menor potência, né, do x, e o y. Colocando x ao quadrado e y, então, em evidência, vai sobrar x menos 2y. Certo, gente? E aqui embaixo, de novo, a gente pode extrair a raiz quadrada das pontas, certo? Copia o sinal do meio, que é de menos nesse caso, e eleva ao quadrado. Fazemos então a verificação. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que está aqui, mais quadrado do segundo, que está aqui. Então está correta a nossa fatoração. Agora a gente vai poder simplificar esses fatores aqui, né? Então, ó, x menos 2y divididos por x menos 2y ao quadrado é x menos 2y elevado na menos 1. Ou seja, 1 sobre x menos 2y. Certo, gente? Aqui é uma divisão de potências de mesma base. A base é o x menos 2y, então a gente conservou a base e subtraiu os expoentes. 1 menos 2 menos 1. Como está menos 1 é negativo, a gente pode colocar aqui no denominador. E aqui em cima, claro, sobrou o x ao quadrado y. Se vocês não entenderam essa passagem aqui, abram esse quadrado aqui. Digam que o denominador é x menos 2y, que multiplica ele próprio. Que aí vocês vão poder enxergar bem claramente essa simplificação. Certo, gente? Então essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, sugestões ou críticas, por favor, deixem aí pra gente nos comentários. Muito obrigado!